Imagine um tigre. Os tigres são conhecidos pelas suas belas listras, que eles mantêm sempre iguais. No entanto, imagine se as listras dos tigres pudessem mudar de tamanho, posição e cores de tempos em tempos. Mágico, não é? Mas é exatamente isso que acontece com o titã do nosso sistema solar, Júpiter. Por quê e como? Bem, os astrônomos podem ter a resposta. Então vamos ver. Júpiter é um planeta enorme e fascinante. Quando se olha para sua imagem de longe, é como ver um lindo nascer do Sol. Aqui temos uma paleta completa, de amarelos pálidos cremosos a marrons caramelo, com até mesmo alguns tons de azul. Júpiter é um lugar fascinante feito principalmente de hidrogênio e hélio, assim como o nosso Sol. Entretanto, ele não reuniu material suficiente durante sua formação para se tornar uma estrela. Em vez disso, tornou-se uma bola colossal de gás que poderia acomodar mais de 1.300 terras em seu interior. Júpiter tem esses padrões interessantes de nuvens escuras e claras que circundam o planeta em faixas alternadas, como listras gigantes. As listras escuras são chamadas de cinturões e as mais claras são chamadas de zonas. Na verdade, ele não é o único nesse aspecto. Tanto a Terra quanto Júpiter têm esses padrões legais em suas atmosferas. Só que a Terra tem alguns deles, mas Júpiter tem muito mais. Por que esses cinturões são marrons e bege? Isso pode ser explicado pela combinação de hidrogênio, hélio e outros elementos residuais na atmosfera do planeta. É como misturar diferentes cores de tinta para criar novas tonalidades. Esses cinturões criam belos padrões na superfície do planeta. Agora, como Júpiter tem uma atmosfera tão grande em um sistema meteorológico semelhante ao da Terra, ele passa por tempestades extraordinárias. Portanto, mesmo que essas listras pareçam calmas e pacíficas, na verdade elas fazem parte de um sistema meteorológico selvagem. É como uma festa de tempestade sem fim acontecendo lá. Esses cinturões e zonas se movem em direções opostas ao redor do planeta. Os cinturões vão contra a rotação de Júpiter, como se estivessem indo contra a corrente, enquanto as zonas vão com ela juntando-se à dança. E não apenas se movem em direções diferentes, mas também existem em alturas diferentes na atmosfera do planeta. Os cinturões são como regiões onde tudo sobe, como bolhas em uma bebida com gás. Portanto, os topos das nuvens nos cinturões estão mais altos no céu em comparação com os topos das nuvens nas zonas, que são mais como áreas de afundamento. Portanto, embora a Terra e Júpiter tenham essa semelhança, seu clima é completamente diferente. É como comparar maçãs e laranjas. Uma das tempestades mais famosas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Mas por que ela é vermelha? Bem, isso é um mistério. Os cientistas acreditam que a tempestade fica em uma altitude maior do que o resto da atmosfera. Isso significa que ela recebe uma dose maior de luz solar. Imagine estar no topo de uma colina onde o sol brilha mais forte sobre você em comparação com os arredores. De maneira semelhante, a Grande Mancha Vermelha recebe mais radiação do sol. A tempestade também contém alguns produtos químicos especiais em suas nuvens, como amônia e acetileno. Quando esses produtos químicos recebem essa radiação extra, eles reagem de uma forma única, dando à tempestade sua cor vermelha distinta. É como um efeito especial em um teatro cósmico. De qualquer forma, as listras parecem muito legais e tudo mais. Mas qual é o grande mistério em torno delas? Bem, um dia os cientistas decidiram examinar dados das profundezas de Júpiter, cerca de 50 quilômetros abaixo da superfície. E depois de espiar os segredos de Júpiter, eles notaram algo estranho. Quando observaram Júpiter através de um tipo especial de luz chamado infravermelho, as cores de suas listras realmente mudaram. As faixas claras, que eram pálidas e cremosas em imagens normais, tornaram-se escuras na visão infravermelha. As faixas escuras que antes eram cinturões, agora brilhavam intensamente na luz infravermelha. Isso sugere algo interessante. Os cinturões de Júpiter têm coberturas de nuvens mais finas em comparação com as zonas. É como se os cinturões estivessem vestindo roupas finas e transparentes, enquanto as zonas têm nuvens mais espessas, como jaquetas fofas. Portanto, o que vemos como faixas escuras em imagens normais acaba sendo brilhante na luz infravermelha, sugerindo que esses cinturões têm menos nuvens bloqueando a luz. Mas aqui está a parte mais estranha. A cada poucos anos, algo muda. É como se o clima em Júpiter passasse por uma montanha-russa selvagem. As cores dos cinturões podem mudar e, às vezes, todo o padrão climático fica um pouco maluco por um tempo. Os cientistas se perguntaram por que isso acontece. Por isso, decidiram usar uma espaçonave especial chamada Juno para investigar esse fato.
Desde 2016, a Juno vem reunindo muitas informações sobre Júpiter, como um espião que coleta pistas. Uma das coisas que Juno tem observado é o campo magnético de Júpiter. Assim como a Terra, Júpiter tem um campo magnético. É como uma bolha invisível que circunda o planeta, estendendo-se até o espaço. Esse campo é muito importante porque protege o planeta e tudo o que há nele. Ele age como um escudo contra partículas nocivas do espaço, como as que vêm do Sol. Mas Júpiter é muito maior do que nós, portanto seu escudo protetor é muito mais forte. Os campos magnéticos são gerados por algo chamado dínamo, que é como um fluido condutor grande e rodopiante dentro do planeta. Esse fluido se movimenta e gira, como se fosse uma festa com muita dança acontecendo nas profundezas do planeta. Então, analisando os dados coletados pela Juno ao longo dos anos, os cientistas notaram algo interessante. O campo magnético de Júpiter tem seus próprios pequenos movimentos, como quando vemos ondas no oceano. Os cientistas chamam esses movimentos de oscilações de torção, que é apenas uma maneira elegante de dizer movimentos ondulatórios. É como se Júpiter estivesse fazendo sua própria dança magnética. Agora, vamos imaginar que o interior de Júpiter seja como uma panela gigante de sopa fervente. Nas profundezas do planeta, há correntes lentas que transportam o calor para cima, como uma correia transportadora. Esse calor acaba atingindo a parte superior, onde vemos as nuvens. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Imagine que alguém comece a mexer a sopa bem rápido com uma colher. Esses movimentos magnéticos ondulados, as oscilações de torção, agem exatamente como essa colher. Eles criam um distúrbio que bagunça as correntes lentas. Bem, essa perturbação tem um grande impacto no clima de Júpiter. É como aumentar o fogo na cozinha e mudar a forma como a sopa cozinha. Os padrões de elevação e afundamento das nuvens, que chamamos de afloramento e submergência, ficam todos misturados. Um redemoinho na sopa. Nossos inteligentes cientistas também notaram algo especial próximo ao equador de Júpiter. Eles descobriram um ponto concentrado de magnetismo chamado de Grande Mancha Azul. E adivinha só? Essa mancha está diminuindo a velocidade como se estivesse fazendo uma pausa em seu movimento rápido habitual. Isso sugere que um novo tipo de movimento ondulatório, uma nova dança, está prestes a começar. Então, para resumir tudo isso, os cientistas tiveram uma ideia interessante. Esses movimentos magnéticos ondulatórios, as oscilações de torção, perturbam as correntes lentas no interior de Júpiter, bagunçando os padrões das nuvens e causando um clima selvagem. E quando os cientistas calcularam o tempo que leva para esses movimentos ondulatórios acontecerem, descobriram que eles correspondem aos mesmos períodos de tempo em que as listras de Júpiter mudam. Assim, em termos simples, os cientistas acham que esses movimentos ondulatórios no campo magnético de Júpiter estão causando as mudanças nas listras do planeta. As peças de um quebra-cabeça estão se juntando. Os cientistas ainda estão tentando entender completamente por que isso acontece, mas é um passo emocionante para desvendar os mistérios do nosso vasto universo. Mas ainda há alguns mistérios a serem resolvidos. Para encontrar mais respostas, os cientistas precisam continuar observando Júpiter de perto no futuro. Ao observar como as nuvens mudam, eles podem verificar se a teoria está correta ou se precisa de alguns ajustes. De suas enormes tempestades a seus cinturões coloridos, Júpiter nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas cósmicas. Ele pode não ter se iniciado como uma estrela, mas brilha intensamente como um gigante gasoso, cativando a gente com seu tamanho e beleza. Portanto, mantenha sua curiosidade viva e sempre busque as estrelas. Extremamente quente e incrivelmente rápido. Sim, sou eu. Oh, espere, você quer dizer a coisa do espaço? Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG 51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas 4 dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar, pelo espaço, algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra.
Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiteres quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. Isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela, em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de 4 vezes mais do que está hoje, em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de 2 milhões a 3 milhões de anos após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, e em seguida passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A grande cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido, mas felizmente Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar 1 ou 2 asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem 2,5 vezes a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas e não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe, e também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro, e esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina, então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio.
Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler-107b e Kepler-107c são um par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler-107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de 1,5 vezes o da Terra. Mas um deles, o Kepler-107c, é quase 3 vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler-107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial 2 vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia, e eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. Alerta de furacão. Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso.
Suas partes superiores se elevam a mais de 8 quilômetros acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento, mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente, mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido, portanto não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica. Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da Grande Mancha Vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra tão grande quanto o nosso planeta se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é na verdade um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera.
Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa, um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando eles se inflamam, parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense 2 vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. Imagine sair de casa uma manhã e ver não uma, mas 2 estrelas brilhando no céu. A primeira é o nosso bom e velho Sol, e a outra é Júpiter. Mas como um planeta se transformou numa estrela? E o que acontecerá agora com a Terra e seus habitantes? Antes de encontrarmos a resposta para essas perguntas urgentes, precisamos revisar algumas coisas que sabemos sobre Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é um gigante gasoso, o que significa que ele é composto principalmente por gases. Devido às diferenças de pressão e temperatura, esses gases se separam em camadas. Isso cria aquelas faixas vermelhas e brancas que podem ser vistas da Terra. As temperaturas no topo da atmosfera de Júpiter são insanas, podendo atingir incríveis 727 graus Celsius. O planeta também tem uma imensa atração gravitacional. Em 1995, a sonda Galileu alcançou a atmosfera de Júpiter e a cruzou a uma velocidade de mais ou menos 170.600 km por hora. Ela sobreviveu às temperaturas escaldantes e começou sua descida. E continuou se movendo mesmo quando as temperaturas caíram repentinamente e a pressão, assim como a velocidade do vento, aumentaram. Mas 58 minutos e 157 quilômetros de exploração depois, as coisas não ficaram muito bem. A pressão de 23 atmosferas e as temperaturas ainda altas acabaram com a sonda. Ela foi derretida e depois vaporizada pelo calor extremo. Se Júpiter de repente decidisse continuar crescendo, acabaria se tornando uma estrela. E sua composição permitiria isso. Uma vez há muito tempo, Júpiter ficou com a maior parte da massa que restou da formação do nosso Sol. Foi assim que ele acabou com mais do que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do Sistema Solar. E os ingredientes do planeta são os mesmos de uma estrela, principalmente hidrogênio e hélio. Júpiter não é massivo o suficiente para entrar em combustão, mas e se fosse? Em seguida, ele se transformaria em outro tipo de corpo celeste, provavelmente uma anã marrom. Nesse caso, teria um efeito menor nas órbitas dos planetas do nosso sistema solar, porque as anãs marrons são mais massivas que os planetas, mas não tão massivas quanto as estrelas. Uma anã marrom geralmente tem 13 a 80 vezes a massa de Júpiter. Ela só pode se tornar uma estrela se a pressão em seu núcleo aumentar o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, vamos imaginar que isso aconteceu. Júpiter se tornou uma estrela real, por exemplo, uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas com massas em torno de 7,5 a 50% da massa do nosso Sol. Também são mais quentes que as anãs marrons. Sua temperatura pode chegar a mais de 3.500 graus Celsius. Nosso Sol, em comparação, tem uma temperatura de mais de 5.500 graus Celsius.
Isso significa que a anã vermelha recém-formada será muito mais fraca que o Sol, e ainda que a anã vermelha Júpiter poderia impedir que os outros planetas seguissem suas órbitas, porque não conseguiriam encontrar um equilíbrio entre as forças gravitacionais das duas estrelas. Os planetas se moveriam para mais perto do Sol ou mais perto da recém-formada anã vermelha. Se a Terra escolhesse a primeira opção, as temperaturas insanas da nossa estrela principal provavelmente eliminariam todos os seres vivos em pouco tempo. Se fosse o segundo cenário, provavelmente congelaríamos, já que Júpiter, como uma anã vermelha opaca, não seria capaz de nos aquecer o suficiente. Mas pode haver mais uma opção: os outros planetas podem ser expulsos do sistema solar. Se Júpiter fosse uma estrela, aumentaria muito a quantidade de radiação que a superfície da Terra receberia. Nossa atmosfera teria que nos proteger tanto da radiação vinda do Sol quanto da de Júpiter. As anãs vermelhas são notoriamente ativas. É por isso que Júpiter, assim como o Sol, provavelmente teria frequentes ejeções de massa coronal, uma expressão chique para descrever grandes nuvens de partículas eletricamente carregadas que uma estrela libera numa explosão com enorme velocidade. Mas agora Júpiter tem um impacto significativo em nosso planeta. O gigante gasoso tem aproximadamente 318 vezes a massa da Terra, e isso também significa que tem uma atração descomunal sobre nosso planeta. Sua gravidade pode causar mudanças na órbita da Terra e mudanças climáticas a cada 400 mil anos ou mais. Quando a influência de Júpiter é mais forte, a Terra geralmente tem invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais intensos de umidade e seca. Além disso, se Júpiter se transformasse em uma anã vermelha, sua característica mais proeminente provavelmente desapareceria para sempre. Estou falando da Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes mais altas estão a mais de 8 quilômetros acima dos topos das nuvens. A tempestade é quase 2 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desceu mais de 322 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem ir ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de 173 graus Celsius negativos nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Eram mais altas que a temperatura da lava aqui na Terra. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade tem potencial para produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente no fundo do que no topo. Cientistas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que isso gradualmente desaceleraria e se tornaria menor ou desapareceria completamente. Mas acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade realmente ganharam velocidade. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 643 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Agora tenho outra situação hipotética para você. E se Júpiter colidisse com a menor estrela que conhecemos? Hoje, esses dois corpos espaciais estão em rota de colisão. Um spoiler: a Terra pode não sobreviver a tal encontro. Ok, conheça essa pequena anã vermelha. Ela é do tamanho de Saturno e sua gravidade é de cerca de 300 vezes a do nosso planeta. Ela normalmente flutua a 600 anos-luz de distância da Terra em um sistema de estrelas duplas. Mas hoje, por alguma razão inexplicável, quebrou todas as leis do universo e está avançando em direção ao maior gigante gasoso do nosso sistema solar. E mesmo que esse hóspede espacial seja menor que Júpiter, sua massa é muito maior, e sua força gravitacional logo começa a atrair o gigante gasoso. O calor da anã vermelha somado à sua poderosa gravidade faz com que Júpiter cresça em tamanho. A atmosfera começa a inchar porque os gases que compõem o planeta começam a se aquecer e se expandir. A atmosfera de Júpiter começa a vazar para o espaço em direção ao visitante estelar. Algum tempo depois, os gases descontrolados formam um anel brilhante e quente ao redor da anã vermelha.
É uma visão assustadora, como se um buraco negro muito brilhante tivesse surgido no sistema solar. A estrela continua destruindo Júpiter, comendo pedaços do gigante gasoso, e logo a anã vermelha o engole por completo. Infelizmente, Júpiter nunca teve chance. Em vez do gigante gasoso, agora temos uma anã vermelha cercada por um anel de gases quentes. E já sabemos que isso pode acabar mal. A melhor coisa é que esse cenário é totalmente imaginário. Ufa, que alívio! A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí. A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências.
a erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente, então se a Terra crescesse seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. A areia está em toda parte. Nos seus olhos e na boca, no cabelo, embaixo da sua camiseta e nos sapatos. Você mal consegue ficar de pé. O vento é tão forte que está te derrubando. De repente, uma rajada especialmente forte o joga no chão. Você rasteja até a sua porta dos fundos e precisa fazer muito esforço para abri-la. Uma vez lá dentro, você se levanta e dá uma espiada lá fora. Apenas nuvens de poeira e um rugido ensurdecedor. Ok, é hora de pedir ajuda. Tudo começou há um mês. Um dia, você saiu para o jardim atrás da sua casa. Era um dia de vento. Você viu um minúsculo tornado embaixo da sua macieira. Ele mal chegava ao seu joelho, girando devagar com as folhas das árvores e a poeira. Você tentou acabar com ele cutucando com o pé, mas mesmo depois de várias tentativas, o mini redemoinho simplesmente não queria parar. Você desiste e volta para casa. No dia seguinte, o tornado ainda estava lá e tinha aumentado. Curiosamente, em vez de ficar mais alto, ele ficou mais largo. Naquele momento, ele começou a devorar seus arbustos floridos. Você fica curiosa e decide acompanhar esse fenômeno incomum. Você mede todos os dias e anota cuidadosamente todas as informações em um caderno especial. Talvez mais tarde escreverei um artigo ou até publicarei um livro sobre a minha tempestade. Você pensa. Um dia você sai de casa e encontra sua macieira favorita quebrada. Você não tinha como saber como isso aconteceu. A tempestade ainda parecia inofensiva e muito fraca para danificar uma árvore tão grande.
Mas depois desse acidente, você começou a se perguntar se não pedir ajuda foi a coisa errada. Aparentemente foi, porque apenas um mês depois, sua mini tempestade repentinamente duplicou do seu tamanho original. Não é seguro sair agora. Parece que sua casa está no meio de um verdadeiro tornado. Você não consegue ver o céu atrás de uma parede de poeira e escombros. Seu jardim está arruinado, árvores quebradas, arbustos e plantas arrancadas do chão e lançadas voando para algum lugar distante. Você ouve a campainha tocar. Um grupo de cientistas que você convidou veio te socorrer. Você lhes mostra o jardim com seu desastre natural particular e curte o silêncio atordoante deles. Mas depois de alguns segundos do choque inicial, eles entram em ação. Ignorando o vento uivante, eles começam a carregar equipamentos diferentes. Parece muito complicado. Sua cozinha se transforma em um laboratório de pesquisadores. Você fica sabendo que sua casa será usada temporariamente pelos cientistas. Você leva suas coisas para o quarto menor e observa os profissionais trabalharem. Sua cozinha está cheia de aparelhos apitando e dispositivos cheios de luzes piscando. Pessoas com trajes de proteção e jalecos correm ao redor. Surpreendentemente, não se chocam nem criam engarrafamentos. Você traz as anotações que está fazendo e as entrega a um homem idoso com um jaleco branco. Ele agradece como se você tivesse acabado de lhe dar o presente dos seus sonhos. Os dias seguintes passam com uma enxurrada de atividades. A tempestade no seu jardim está crescendo. Os cientistas parecem estar mais preocupados cada vez que você os vê. São cerca de 2 da manhã quando algo a acorda. Você pisca os olhos e percebe que a casa está tremendo. Seu tornado particular deve ter ficado tão grande que atingiu a casa. De manhã, vários cientistas a puxam de lado para lhe dar notícias desagradáveis. Você precisa sair de casa. A tempestade está realmente crescendo. Em breve, varrerá sua casa da face da terra. Nada pode ser feito. Você fica boquiaberta com as pessoas dizendo para você sair de casa. Para onde você irá? Eles dizem que estão construindo mais um laboratório de pesquisa não muito longe dali. É importante poder observar a tempestade em tempo real. De qualquer forma, há um quarto vago com tudo o que você precisa nessa instalação. Por que você não fica um pouco lá? Também seria conveniente para os cientistas. Eles podem precisar que você responda às perguntas que aparecem durante o processo. Você concorda porque não tem outra escolha. Os pesquisadores ajudam você a transportar suas coisas para sua nova acomodação. Você anda pela casa, despedindo-se da sua mesinha de centro favorita, do seu sofá e da sua cama aconchegante. Os cientistas dizem que não há tempo para levar sua mobília para outro lugar. No dia seguinte, você acorda com a notícia de que sua casa se foi. A tempestade engoliu tudo por volta das 4 da manhã. Nas semanas seguintes, o enorme redemoinho engoliu 2 casas de seus vizinhos, a floresta próxima, vários carros abandonados e uma pequena loja de flores. Agora ele está tão grande que está chegando perto de um grande lago a vários quilômetros de distância da cidade. As pessoas estão sendo evacuadas. As autoridades anunciaram estado de emergência. Um dia, você percebe que os cientistas estavam falando em voz baixa. Eles parecem ainda mais preocupados do que o normal. Você encurrala um deles e tenta descobrir a verdade. Logo, o cientista conta. Os pesquisadores obtiveram algumas evidências que confirmam os piores temores deles. De acordo com todas as estimativas, a tempestade que antes começou como um minúsculo tornado no seu jardim vai se transformar em outra grande mancha vermelha, só que na Terra. Nuvens de cor carmim estão girando no sentido anti-horário a uma velocidade incrível. Abaixo delas, você pode ver os tons vibrantes do maior planeta do Sistema Solar, o gigante gasoso Júpiter. Essas nuvens são chamadas de Grande Mancha Vermelha. Ela é uma tempestade gigantesca que assola a atmosfera de Júpiter. Se você se encontrasse no centro da tempestade, os ventos seriam bastante calmos lá. Mas nas bordas, a velocidade pode chegar a 680 km por hora. Isso é o dobro da velocidade dos furacões mais rápidos e severos da Terra. Ao longo das décadas, o tamanho da mancha vermelha tem mudado. No momento, ela tem 1,3 vezes a largura do nosso planeta. As raízes da tempestade chegam a 320 km de profundidade na atmosfera do planeta. Um ciclone tropical médio da Terra geralmente se estende por não mais do que 14 quilômetros da base da tempestade até o topo. O fenômeno único em Júpiter existe há muito tempo porque o planeta não tem uma superfície sólida. Ela consiste em camadas de nuvens compostas de vapor, água congelada e amônia. Embaixo pode haver um oceano de hidrogênio líquido. Nosso planeta é sólido, e os furacões diminuem a velocidade e se fragmentam quando baixam o suficiente para tocar a superfície.
Mas a grande mancha vermelha não tem onde pousar. É por isso que ela continua furiosa. O cientista também conta a coisa mais bizarra e alarmante sobre a tempestade no seu jardim. Em vez de enfraquecer e desaparecer há muitas semanas, ela não apenas continua existindo, mas também está ficando maior e mais forte. Mesmo os especialistas mais experientes não conseguem explicar esse fenômeno. Após analisá-la por dias a fio, eles chegaram à conclusão de que ela não deveria ter aparecido na Terra. É contra as leis da natureza. Curiosamente, a composição da tempestade é um pouco semelhante à da grande mancha vermelha. Você fica impressionada, mas ainda não consegue entender por que os pesquisadores parecem tão preocupados. Acontece que sua mini tempestade provavelmente crescerá tanto quanto a de Júpiter, mas como a Terra é bem menor do que a gigante mancha vermelha, é provável que engula todo o nosso planeta. Ela vai crescer cada vez mais, destruindo vilarejos e cidades, florestas e rodovias. Ao mesmo tempo, ficará mais forte. As pessoas terão que deixar suas casas e ser evacuadas para áreas relativamente seguras, até que não haja mais áreas seguras. Esse processo levará anos, mas ainda será rápido demais para as pessoas se prepararem. Haverá duas maneiras de lidar com esse problema global. Uma delas é colonizar a Lua ou outro planeta, por exemplo, Marte, mas é um processo incrivelmente longo. E a tempestade conquistará o planeta inteiro antes que a primeira espaçonave com pessoas deixe a Terra. Ou os cientistas podem tentar impedir o furacão. Existe uma tecnologia chamada efeito óculos de sol. Bilhões de toneladas de gás denso são bombeados para a atmosfera. Esse gás absorve a luz do sol e resfria a água do oceano, que é o motor de qualquer furacão. Os pesquisadores não têm certeza se esse método funcionará com sua tempestade. Ela não se formou sobre o oceano, mas no seu jardim.